Começando o 5º episódio do Me Explica Musa, com perguntas que me fazem ao longo da semana nas mais diversas redes sociais. Eu compilo as principais aqui e tento responder da maneira mais simples possível. Mais uma vez estamos aqui com toda a equipe no estúdio Keep Broadcast. Colocamos as redes aqui embaixo. Entrem em contato, tem toda uma estrutura que montou uma parceria comigo. Enfim, precisando, estamos todos à disposição por aqui. Bom, para irmos direto aos pontos e às perguntas, melhor dizendo, eu queria fazer apenas um preâmbulo que nas últimas semanas eu tenho tido bastante mensagem, principalmente no inbox, seja do Instagram ou até mesmo pelo WhatsApp, com uma ideia de eu criar alguma comunidade onde a gente possa falar mais profundamente sobre investimentos, sobre políticas econômicas, como isso interfere na nossa vida, como interfere nas nossas empresas e passar esse tipo de bate-papo com não seria uma aula, mas com conhecimentos a respeito principalmente de proteção com investimentos e busca por oportunidades. Então eu postei um vídeo essa semana no Instagram, vou postar essa semana toda com detalhes maiores sobre isso. Quem quiser, entre em contato que eu me coloco à inteira disposição para passar maiores informações a respeito disso, tá? Bom, vamos lá. Primeira pergunta separada aqui, Wellington Júnior 26RP. Peraí que fiquei confuso em um detalhe. Vamos ver. Trabalho no setor público há quase 10 anos, entre executivo e legislativo. Todo o governo projeta gastos por um período de 4 anos, o chamado plano plurianual. Como ele pode ter deixado contratado investimento para 10 anos? Bom, vamos lá. Para contextualizar, ele comentou isso em um post meu que eu fiz no Instagram, falando que com um dado em que o Brasil já tem contratado pelos próximos 10 anos investimentos em infraestrutura na casa de R$1 trilhão. O que significa investimento já contratado? Aquelas empresas vencedoras de licitações, ou das concessões, seja de portos, aeroportos, rodovias, enfim, todo esse tipo de infraestrutura, as empresas que farão os investimentos e terão por um prazo de outorga, que pode ser de 25, 30 anos, para fazer todo aquele serviço, seja de construir ou de reformar, com toda essa privatização que teve nas rodovias, portos e aeroportos, o Brasil já tem contratado para os próximos anos, ou seja, as empresas já se comprometeram com esse investimento de R$1 trilhão aproximadamente, segundo o Ministério da Infraestrutura, pelos próximos 10 anos. Se a gente divide isso por ano, nós estamos falando mais ou menos de R$100 bilhões por ano. Essas empresas já pagaram uma entrada, já ganharam, seja a licitação ou o que quer que seja, para poder fazer esses investimentos. Então não é uma coisa, será que vai acontecer? Elas já pagaram uma parte disso uma vez que ganharam essas licitações. Então o Brasil já tem contratado para os próximos 10 anos em infraestrutura um investimento da ordem de R$1 trilhão. Obviamente isso é dinheiro entrando no país e isso é infraestrutura se beneficiando como um todo, que inclui transporte, que inclui logística, que inclui aeroportos, enfim. Então basicamente é isso. E quando ele falou aqui que ele trabalha no governo e ele está confuso em que um governo projeta um plano de 4 anos, que é o plano plurianual, sim. Mas quando eu estou falando aqui, Wellington, nós estamos falando de investimento privado. Veja só uma grande diferença de mudança de chavinha. Um governo investe pelos próximos 4 anos. Quando a gente fala de um investimento em infraestrutura na ordem de trilhões, ou quando é de bilhões de reais, o mercado privado ele investe visando um momento de muito mais longo prazo, e por isso que tende a trazer maiores benefícios ao país. Então tem uma grande diferença entre investimento público e investimento privado de longuíssimo prazo, que quem se beneficia é principalmente a população daquele país, com toda uma infraestrutura que pode até e beneficia até, por exemplo, o transporte de cargas, que faz com que a carga tenha menos desperdício ao longo do caminho, com estradas melhores, privatizadas, e chegue na ponta final com um preço muito melhor. Então há uma grande e importante diferença entre investimento público divulgado pelo plano plurianual ou investimento do setor privado visando o longuíssimo prazo.
Vilela Jazz. Notícias boas. Explica pra gente por que a gasolina subiu um pouquinho aqui no Brasil. O pessoal da esquerda já está usando isso como estratégia política. Bom, Vilela, vamos lá. Na verdade, o petróleo nas últimas semanas ele tem se mostrado extremamente volátil. O Brasil ele vem derrubando o preço, melhor dizendo, não é o Brasil vem derrubando. O preço do petróleo no mercado internacional vem caindo, o que permitiu que as refinarias repassem essa queda de preço para as distribuidoras, que chega mais barato nos postos de gasolina. Agora, claro, quando o petróleo ele dá uma recuperada, o mundo todo, não apenas o Brasil, está à mercê do preço do barril do petróleo internacional. O que é uma balela é aquele papo que o Lula falou agora de novo, nesse último debate, em que ele quer o Brasil vai ser autossuficiente num eventual novo governo dele, porque ele vai investir em refinarias. Já teve mais de 16 anos de oportunidades, investiu em refinarias que ficaram paradas na construção, outras venderam a preço de banana, enfim, o investimento errado, investimento alto, onde não se tem retorno, enfim, balela. A questão é que como o Brasil não tem capacidade de refinar todo o petróleo que precisa para uso interno, a gente extrai o petróleo daqui, manda uma parte para fora para refinar e importa novamente. E isso faz com que a gente esteja à mercê, sim, da cotação do barril do petróleo internacional, que é cotado em dólar. Para a gente refinar aqui, a gente começou já uma privatização de várias subsidiárias da Petrobras, que a Petrobras detém mais ou menos 98% do refino no Brasil. E isso, obviamente, a gente fica à mercê de uma empresa. Mas a gente está abrindo o mercado, trazendo novas empresas para refino, que são investimentos altos e caros. Como eu falei, foram feitos nos últimos anos aqui, que o nosso dinheiro virou pó. E, portanto, a gente tem pouco investimento em refinaria e não é o setor público que vai fazer. Por isso essas privatizações são tão importantes, mas enquanto isso, assim como todos os outros países, estamos à mercê da cotação do barril do petróleo, que é cotado internacionalmente e em dólar. Então, a gente teve um barril que está mais baixo do que estava meses atrás, mas de qualquer maneira ele deu uma leve alta frente à semana retrasada, 2, 3 semanas atrás, e aí, obviamente, a gente tem que subir um pouco para acompanhar o barril do petróleo. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos, eu não conheço nenhum outro país ainda que fez isso, que cortou os impostos e cortou em paralelo o tamanho do Estado. Esse é o primeiro governo que está terminando o seu mandato gastando menos do que quando começou, com menos funcionário público do que tinha no começo. O Estado diminuiu 15,5% em termos reais, ou seja, descontados a inflação. Veja que o Reino Unido divulgou um plano econômico no final de setembro, que teve que voltar atrás, de redução de impostos também, mas financiado pelo Estado, ou seja, aumentando o tamanho do Estado. E aí a gente viu o que aconteceu com a Libra, que foi para as mínimas históricas, as mínimas desde os anos 80, os títulos da dívida, os títulos do governo do Reino Unido pagando juros altíssimos, e aí o governo teve que intervir novamente no mercado por lá. E aqui no Brasil, ao contrário, nós retiramos os impostos, mas o Estado vem diminuindo. Ainda é gigantesco, ainda é muito inchado, ainda é hiper ineficiente, mas a gente está no caminho de mudar uma cultura, de desinchar esse Estado. Então, quando a gente vê o preço do barril do petróleo subindo internacionalmente um pouco, mesmo que seja, eles precisam repassar isso de alguma maneira. Mas, de novo, hoje nós estamos com uma das gasolinas que mais caíram nos últimos meses no mundo como um todo, tá? Rodrigo Rafael 49. Cuidado para não ser preso, Bruno. Estão perseguindo quem fala a verdade. É verdade, Rodrigo. Mas vamos adiante. Não podemos nos calar nesse momento tão crítico e tão triste de censura clara que o Brasil está vivendo. Erington Maia, personal. Segundo o pessoal da esquerda e os que se dizem não apoiar o Lula, essa deflação é enganação. Não, essa deflação não é enganação, viu, Ayrton? O que acontece? Uma deflação é quando os preços caem. Uma coisa é se você tem uma deflação estrutural, e isso é muito ruim para uma economia. A gente vem de um período inflacionário mais alto, como o restante do mundo ainda está. Hoje que eu estou gravando, dia 19 de outubro, saíram dados da zona do euro, que veio quase 10%, 9,1%, e a gente viu dados do Reino Unido que ultrapassou 10%. Então, ambos acima de esperado, recordes desde os anos 90.
Então, e no Brasil a gente vem caindo. E de novo, não teve interferência, não teve canetada nos preços. O que teve foi sim, claro, quedas de commodity, mas o restante do mundo também sente essa queda da commodity e lá a inflação continuou subindo. O Brasil começou a subir os juros primeiro. Foi o primeiro Banco Central do mundo a subir os juros. E a gente já terminou o nosso ciclo de alta, enquanto o restante do mundo que demorou em começar a subir ainda está num processo de alta. Alguns apenas começando, como o Banco Central Europeu, que é, na minha opinião, um dos mais atrasados do mundo. E o outro ponto é que a gente não teve intervenção direta, a gente não derrubou o preço na canetada, como chegou a ventilar na Europa. Vamos congelar preço de comida, vamos congelar preço de energia. Aqui não, aqui a gente conseguiu, porque o Estado diminuiu, conseguimos reduzir, inclusive, os impostos. Então, essa inflação, deflação, ela pode e não deve perdurar mesmo por muitos anos, por muitos meses. Uma economia com deflação não é boa, mas que a gente teve um controle inflacionário muito mais eficiente do que o restante do mundo e principalmente os países desenvolvidos, isso está bastante claro. Agora, óbvio, não dá para daqui a pouco uma inflação começar a subir, não, subir normal, dentro de patamares normais, a gente ver pessoas mal intencionadas falando, não, agora a inflação voltou a subir. Se está dentro de uma faixa esperada, a gente precisa ter uma economia estruturalmente em deflação, ela é uma economia que está também com problemas bastante graves, tá? Então, não caia nessa enganação, use discursos, use números, dados para a gente conseguir explicar com detalhes e a verdade, tá? Bruno Mesquita Bolsonaro. Confesso que eu esperava que o mundo tivesse mesmo uma grande crise, mas, mais uma vez, foi só boatos mesmo, sairão ainda maiores. Bom, Bruno, eu acho que o mundo está passando por uma crise bastante complicada e ela deve ainda se aprofundar, principalmente em países como Estados Unidos e, acima de tudo, Europa. A China está com problemas complicados, por volta de 25% do PIB chinês é representado pelo setor imobiliário, que está com problemas sérios, não só a Evergrande, né, que era uma das maiores construtoras que já deu calote na dívida, seguida por outras menores. A gente vê, está tendo agora o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, onde eles seguem não dando pistas ao mercado, se continuarão com aquela medida draconiana de política de Covid-0. Enfim, o que a gente vê é uma queda na demanda por produtos como commodities metálicas, como aço, por exemplo, que está na mínima dos últimos 2 anos. Até porque a Rio Tinto, a maior produtora de aço, falou que a demanda da China está caindo, de petróleo também, porque a China fechada, continua fechada, ela demanda menos. E aí necessita de mais intervenção governamental e a gente sabe que esse ciclo se retroalimenta até que chega um momento que a situação se torna extremamente complicada. A Europa passando por um problema inflacionário, a guerra se aprofundando e se alongando mais do que esperava. Enfim, o que a gente vê é que a questão no mundo como um todo está complicado. Os Estados Unidos, que seguem com uma economia aquecida e o Banco Central precisa desaquecer a economia, subindo juros e retirando os trilhões de dólares que ele injetou principalmente nos últimos 2 anos, mas que começou lá após a crise de 2008, 2009, depois da quebra do Lehman Brothers. Então, o que a gente vê é um mundo bastante complicado, onde eles se colocaram numa sinuca de bico. Quando eu falo eles, são os bancos centrais dos principais países, porque eles injetaram muito dinheiro na economia, mantiveram esses juros artificialmente baixos por conta de uma injeção massiva de dinheiro na economia. Esses juros baixos faz com que pessoas tomem decisões empresariais, façam empréstimos, desenvolvam projetos com aqueles juros artificialmente baixos, e quando esses juros acabam por subir, como está acontecendo agora, e é inevitável, esses projetos, muitos deles se tornam inviáveis e acabam quebrando, e aí pode tornar um efeito em cascata. O que acontece é que os bancos centrais agora têm dito textualmente: precisamos desacelerar a economia, seja europeia, seja americana, seja inglesa, e com isso eles precisarão, subindo juros, desaquecer a economia, estimular o desemprego, por mais que isso possa parecer contraditório, para conseguir assim controlar uma inflação que está extremamente disseminada dentro das economias dos países desenvolvidos, tá? Então, o momento de recessão, para mim, ele é bastante sério, sim, tá?
Diogo Manuel, já contratado para os próximos 10 anos? Fechou o contrato antes de ganhar? Contratou quem? Bom, ele também está comentando a respeito dos investimentos que eu falei, expliquei na primeira pergunta de 1 trilhão. Diogo, eu aconselho a estudar um pouquinho a respeito do tema. Eu não entendi onde você ficou rindo com kkk 2 vezes na frase, mas contratou quem? Não contratou ninguém. Os investimentos estão contratados. Vou te explicar o que isso quer dizer. Os investimentos já estão contratados. As empresas já aderiram, já ganharam as empresas que participarão e farão esses investimentos. E já, inclusive, pagaram uma parte desses investimentos que serão realizados nos próximos 10 anos. Então, o governo contratou as empresas ou as empresas ganharam as licitações para fazer os investimentos para os próximos 10 anos, tá bom? Não sei onde ficou engraçado isso, mas é uma boa notícia, então a gente pode rir junto, tá bom, Diegão? Qualquer coisa, qualquer dúvida, você me fala aqui. R. Vilar, professor, sou servidor público há 36 anos em uma grande universidade pública. É inimaginável o alto custo, a baixa eficiência e o quase insignificante compromisso para que a coisa pública retribua ao cidadão que ele merece e paga. Vilar, eu concordo 100% com você. Quem me acompanha há um tempo sabe, eu sou zero Estado. Isso pode parecer uma utopia e realmente pode ser. Então, se o zero é uma utopia, que ele seja o mínimo do mínimo, porque por definição econômica, da forma como eu acredito e vejo a economia, o Estado ele sempre será ineficiente. Sempre. Mas tem lugar que funciona melhor? Tem. Quando o mercado é aberto e tem uma competição privada, verdadeiramente aberta e privada, sem intervenção governamental, o serviço e o produto é sempre melhor oferecido pelo privado do que pelo público. E mais, o privado sempre faz uma alocação mais eficiente dos recursos que são escassos na economia. Volto nessa definição. Economia é alocar os recursos que são escassos de forma mais eficiente possível. O que significa os recursos escassos? Tudo é escasso. O nosso tempo é escasso, o dinheiro é escasso, mesmo do mais bilionário do mundo. Ele tem um limite. Ele não consegue fazer simplesmente o que ele quer, porque seja o tempo, seja a condição humana, qualquer coisa, ela é escassa. Então, a economia é você conseguir alocar de forma mais eficiente todo e qualquer recurso no mundo que nós temos em mão. E todos eles são escassos. E aí, com isso, o público sempre faz uma alocação pior do que o privado. Sempre, na minha concepção, por definição. Então, quando você me fala que uma universidade pública ela tem um alto custo, baixa eficiência e zero compromisso em retribuir ao cidadão, isso para mim é o bastante óbvio de qualquer coisa que é pública. Uma vez me falaram isso fora do Brasil, um gestor falou, quando a gente entender que tudo que vem do público é pior do que vem do privado quando é um mercado aberto, ou seja, a gente parar de reclamar a rua é esburacada, não sei o que é ruim que é do público, sempre será. Você vira uma chavinha na tua cabeça e passa para uma outra esfera da discussão, em que sempre será ruim, por melhor que seja, sempre será pior do que algo que é privado. Agora, claro, falamos, por exemplo, de um monopólio público ou um monopólio privado, dá na mesma, é ruim de qualquer maneira. Estamos falando de um capitalismo verdadeiramente aberto, sem intervenções governamentais, sem privilégios entre os agentes econômicos e que sobreviva aquele que oferece um melhor serviço e produto a um custo mais baixo, portanto, uma eficiência muito melhor. Então, Vilar, isso não me assusta em nada. Isso não me causa nenhuma surpresa. Para mim é bastante óbvio, infelizmente, mas essa é uma lógica que sempre vai servir, porque você sempre vai ter pessoas no comando em que essas pessoas detêm o poder e esse poder ela passa a sobressair frente às outras pessoas e ela vai olhar o recurso muito mais voltado para ela. Isso é natural do ser humano. Por isso que eu acho que o mercado tem que ser extremamente aberto, extremamente competitivo e sim deixar que todos os privados, sejam nacionais ou internacionais, compitam para oferecer aos consumidores o melhor produto e o melhor serviço da forma mais eficiente possível. O consumidor escolhe aquilo que é melhor e aquele que é melhor, as empresas sobreviverão. Rodrigo Moreda, Banco Central Britânico tomando medidas na contramão, vendendo títulos do governo, provavelmente vai ser um tiro no pé gigante. Concordo, Rodrigo, para quem não acompanhou no final de setembro,
O governo britânico anunciou um plano econômico com o seu antigo primeiro-ministro da Economia. Ela teve que pedir demissão, inclusive, porque eles anunciaram um plano econômico onde derrubaram em 40 bilhões de libras, mais ou menos, os seus impostos, mas essa diminuição do imposto seria financiado pelo Estado, ou seja, o Estado continuaria crescendo para suprir essa queda da arrecadação pela diminuição do impostos, ou seja, o Estado se endividaria mais. Com isso, o mercado como um todo penalizou a Libra, jogou o valor da Libra frente ao dólar para as mínimas desde 1984, e os títulos públicos britânicos passaram a pagar taxas que se aproximaram de 5% ao ano. Então foi uma alta muito expressiva e isso encarece, obviamente, a dívida britânica e entra nesse looping de mais dívida, mais desconfiança do mercado, até que essa semana que nós estamos agora, eles revogaram o plano, voltaram atrás dessa diminuição de grande parte desses impostos e falaram que vão anunciar um novo plano econômico. E aí só que eles vieram ao longo dos últimos anos também comprando muitos títulos governamentais. E mais, depois desse plano fracassado que durou menos de 15 dias, como os títulos públicos tiveram suas taxas de juros lá para cima, explodiram lá para cima, como eu acabei de explicar, o Banco Central inglês interveio novamente, falou que compraria mais alguns bilhões, compraram por volta de 20 bilhões de libras, porque aí eles compram, jogam o preço do título para cima e os juros caem. Portanto, para controlar os juros de forma e tentar manter eles um pouco mais baixo. E aí, esse plano durou até sexta-feira da semana passada. O Banco Central inglês acabou com as suas compras, pelo menos por hora, e agora eles precisam voltar a vender para diminuir o balanço do Banco Central inglês com todos os títulos que eles vieram comprando ao longo dos últimos anos. Eles precisam agora devolver, vender, revender esses títulos e quando eles vendem fazem uma pressão vendedora e os títulos têm os juros que voltam a subir. Hoje, dia 19/10, foi ontem, dia 18, eles falaram que vão segurar essa venda e vão começar a vender no começo de novembro, senão vai gerar mais um susto no mercado. Então veja que eles são muito suscetíveis à mudança de ideia e como você falou aqui, provavelmente vai ser um tiro no pé gigante, sim, mas eu acho que esse tiro no pé começou lá atrás com toda essa intervenção, com toda essa dependência que se criou na Europa de energia, enfim, tudo a gente volta para o que a gente está vivendo hoje, um tal de politicamente correto que na economia paga o seu preço muito alto, que é a inflação, que grande parte dela está vindo de energia. Tá? O bicho preguiça, melhor investimento para um prazo de 5 anos. É muito difícil sem conhecer o teu perfil. Eu não sei o teu perfil de risco. Se você está suscetível se você compreende a volatilidade e está tranquilo com a volatilidade de ações, eu acho que você tem ações extremamente baratas no mercado. Mas eu acho que tem papéis aí pagando IPCA a mais alguma coisa, bastante interessantes para um prazo, não precisa nem ser de 5 anos, de 3 anos, assim você consegue 7, 8% de juros real, ou seja, acima da inflação, caso você não queira tomar um risco maior, tá? Mas me procura, se quiser me chama lá no Instagram que eu te ajudo, que é justamente isso que eu faço lá na minha empresa, na Aquavero. Fê Pinheiro 09. Olá, gostaria de saber quais as melhores fontes para consultar dados econômicos. Olha, são várias, tá, Fê Pinheiro? Mas eu gosto muito de um site que chama Trading Economics. Lá você encontra informação completa, seja de moeda, de juros, de PIB, histórico, atual, de qualquer país, todo e qualquer país. Trading Economics, tudo junto, é um baita site. Eu gosto de ler investing.com e aí eu leio de diferentes países do mundo. Eu gosto de ler muito do Brasil, dos Estados Unidos, da Espanha, onde eu tenho bastante coisa, do Reino Unido. Eu gosto muito de ler, dependendo dos dados que você queira, se é mais voltado para os Estados Unidos, joga no Google FRED, F-R-E-D, vai aparecer lá o Federal Reserve de St. Louis, que é uma das filiais, digamos assim, do Banco Central americano. Ali você tem dados brilhantes como um todo sobre a economia, mas mais voltado sobre a economia americana, mas você consegue europeu, inclusive do Brasil. Mas, enfim, eu acho que esses são sites que você consegue
super fáceis, dados e de fácil compreensão. Agora, se você quiser dados mais micro de empresas, tem o fundamentos.com, eu acho que também te mostra, mas aí é muito mais voltado para o micro e para a empresa como um todo, tá? Vini Rusa, investidor não profissional, o que acha de investir em FII e VVB11? Bom, para quem não conhece, FII é Fundo de Investimento Imobiliário, são ativos que têm as suas cotas negociadas em bolsa e você recebe dividendos mensais que são isentos de imposto de renda. Então é a mesma coisa que você comprar imóveis, né? Porque você pode comprar, por exemplo, fundos de investimento imobiliário de, como é chamado no jargão do mercado, de tijolo, de logística, shoppings, ou seja, você compra um pedaço de um shopping e o fundo recebe os aluguéis das lojas e repassa para os cotistas. Ou você pode ser dono de um pedaço de um fundo imobiliário onde ele tem alguns prédios comerciais alugados. Você recebe os aluguéis e o fundo reparte para os cotistas. Ou de um shopping, um pedaço de um shopping, ou de um galpão logístico. O galpão logístico da empresa XPTO, que tem contratos de 10, 15 anos de aluguel com uma empresa que você considera saudável, grande, a empresa paga para o fundo imobiliário o aluguel e o aluguel repassa para a gente e a gente recebe mensalmente esses dividendos isento de imposto de renda. Tem várias vantagens em cima de você ter um imóvel. Primeiro, ele tem liquidez em 2 dias. Você não tem que pagar ITBI, aquele tipo de coisa. Se o inquilino sai, quem faz a gestão disso tudo é o próprio gestor. Você não tem que ir lá se preocupar com pintar e tudo mais. Enfim, normalmente são empresas grandes com contratos de aluguéis longos nos fundos imobiliários e você mais recebe os dividendos que são isentos de imposto de renda. Se você aluga o teu apartamento, tua casa para alguém, você tem que declarar esse rendimento mensal, tá? Então tem N vantagens de você ter um fundo imobiliário, que também você é dono de um pedaço de um imóvel físico, né? Portanto, essa é como funcionam os fundos imobiliários e como as cotas são negociadas em bolsa, você tem liquidez em D+2, ou seja, você compra hoje, vende hoje, tem o teu dinheiro em 2 dias na tua conta, tá? E o outro que ele menciona aqui é o IVVB11, que são um ETF, ou seja, Exchange Traded Funds, é como se fosse um fundo em que ele é ligado ao S&P, que é uma das bolsas dos Estados Unidos, onde onde são negociadas as 500 maiores empresas americanas, tá? Então, o que ele está falando é dividir em fundo imobiliário e em bolsa americana, né? Eu gosto, mas, de novo, eu tenho fundo imobiliário na minha carteira, eu não tenho IVVB11, eu zerei o que eu tinha de posição americana em agosto do ano passado. Eu achava que realmente o mercado americano teria um espaço muito grande de queda. Eu perdi aquelas 2 últimas pernadas de alta, mas acabei saindo muito bem, não saí na máxima, mas saí antes dessa queda total e nesse primeiro semestre os Estados Unidos teve o seu pior semestre de bolsa desde a década de 70. Então eu acho que os Estados Unidos ainda tem espaço para sofrer mais, assim como a Europa também, mas já começo a olhar com mais atenção, sim. Então eu gosto de fundo imobiliário, gosto agora nesse momento de começar a olhar IVVB11, mas também gosto da uma cautela nesses próximos dias e ver o que vai ser daqui para frente, mas eu acho que no Brasil também tem oportunidades bastante interessantes, tá? Ciso PN Lab. Um novo arquétipo do poder nasceu após os Jogos de Inverno. China e Rússia, qual a sua visão? Olha, eu acho que o mundo está passando por um processo de desglobalização mesmo, né? A gente viu nos primeiros anos ali, talvez uma década e meia dos anos 2000, um mundo bem mais pró-globalização e agora o que a gente vê são empresas voltando para dentro das suas casas, para voltar a fabricar, digamos assim, dentro do seu território nacional, muitas vezes quando é possível, até mesmo pelo fato de, um exemplo, a China, empresas que tem a sua produção ali na China, a China fala, olha, fechei tudo agora por conta de um caso de Covid. Então, essas empresas, o que ela comprou e encomendou lá da China, não necessariamente vai chegar a tempo para ela atender os seus clientes. Então, isso gera uma instabilidade, uma insegurança bastante grande das empresas, que muitas vezes começam a colocar um preço de vamos trazer de volta as nossas fábricas para dentro do nosso território nacional, e isso vai gerando, obviamente, um movimento, uma ideia de desglobalização, né? E aí a gente vê algumas
brigas geopolíticas acontecendo. Então a China se aliando à Rússia no meio dessa guerra como um todo. Agora a OPEP, os principais países exportadores de petróleo, indo em contra a decisão ainda em contra a vontade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam que eles aumentassem a produção e eles falaram que agora em novembro vão diminuir 2 milhões de barris de petróleo por dia da produção. Então eles começam a ter essa contradição. Europa falando que vai pôr mais embargos a partir de dezembro ao petróleo russo. A Rússia que está aliada com a China. A Índia continua comprando petróleo da Rússia. O mundo todo, na verdade, continua comprando petróleo da Rússia. Muitas vezes a Rússia exporta para a China e a China exporta para países o petróleo russo que diz ter embargos. Enfim, então tem muito de uma enganação aí, mas eu vejo um mundo voltando muito mais para uma busca de mais, digamos, segurança de você conseguir produzir e entregar aquilo para os seus clientes como um todo, né? Você vê, por exemplo, o mercado de chips, que grande parte está ali em Taiwan, Malásia, Coreia do Sul, Taiwan principalmente, que detém, acho que por volta de 1/3 da produção mundial de chips. E aí a gente não sabe se a China vai ou não invadir Taiwan em algum dado momento, segundo Xi Jinping falou no domingo no 20º Congresso do Partido Comunista que está acontecendo essa semana, que eles vão recuperar o território de Taiwan, seja à força ou não. Então isso já coloca o mercado de chips em algo bastante complexo no momento que estaria, enfim, que o mundo é dependente dos chips que vem de lá, e chips entra para tudo, para computador, para carro, enfim, afeta toda uma cadeia de logística e produtiva, e a gente ficaria aqui faltando produtos. A gente viu que não tinha carro em estoque no Brasil, no restante do mundo, por conta dos chips que não saíam de lá durante a pandemia. Enfim, então isso tudo gera uma reorganização geopolítica mundial que faz com que a gente tenha, digamos, uma volta atrás a essa globalização imensa que a gente viu ao longo dos últimos anos, até mesmo para ter uma segurança maior. Então, China e Rússia, eu estou vendo que eles estão se aliando nitidamente e que pode sim gerar uma nova Guerra Fria, né? Por assim dizer, não sei se esse vai ser o nome, mas digamos a China e a Rússia contra, de repente, os Estados Unidos e o Ocidente. Enfim, uma situação bastante complicada no restante do mundo, mas lembremos que a China também está com a sua economia bastante fragilizada em muitos setores, como imobiliário, como eu já falei aqui no começo, bastante até deteriorado. Então vale uma atenção para essa reorganização toda que o mundo está passando de forma geopolítica e sem dúvida afeta todos os investimentos, né? CD Ferro, queria que você explicasse o que seriam juros artificialmente baixos. Boa pergunta, né? Quando eu falo juros artificialmente baixos, significa que alguma força externa fez com que aqueles juros caíssem não de forma natural. E o que significa isso? Os bancos centrais, a partir da quebra ali dos Estados Unidos em 2008, 2009, do Lehman Brothers, o sistema financeiro americano, começou a injetar dinheiro, trilhões e trilhões de dólares. O Banco Central Europeu fez a mesma coisa, o japonês a mesma coisa, o inglês a mesma coisa. Injetaram uma quantidade massiva de dinheiro na economia. Muito tem a ver, até com a pergunta anterior, em que o mundo não conseguia produzir inflação, porque a grande parte da produção se deslocou para a China, no mundo, e lá você tinha uma mão de obra que produzia a custos extremamente baixos. Então, ele impactava menos a inflação do que hoje, né? Então, agora, com os custos de mão de obra no mundo como um todo um pouco mais alto, e até na China mais alto, e isso acaba sendo exportado para o restante do mundo, o que a gente vê é que a inflação chegou. Porque eles injetaram dinheiro, quantidades massivas de dinheiro, até irresponsáveis na minha opinião, como se não houvesse amanhã, e uma quantidade imensa de dinheiro em circulação leva a uma expansão monetária, ou seja, você tem uma oferta maior de dinheiro e uma oferta maior de dinheiro leva à sua consequente desvalorização. Ou seja, se você tem um produto, uma quantidade massiva de oferta de um determinado produto, o preço dele cai. Com o dinheiro é exatamente igual. Então, o dinheiro mais desvalorizado leva a uma inflação. Isso é um conceito básico econômico. E aí, o que acontece? Eles injetaram e não estavam conseguindo produzir inflação por 10 anos por conta de N motivos, um desses custos de produção, como eu te falei. Agora, chegou uma pandemia em que, eu não digo que foi culpa da pandemia, mas ações que os governos resolveram tomar na pandemia, quebrando cadeias logísticas e quebrando cadeias produtivas, fez com que o
o preço dos ativos subisse. Você quebrou uma cadeia de oferta de produtos, em paralelo, os governos deram muito dinheiro na mão da população, que aumentou o poder de demanda. O poder de demanda, como queda da oferta dos produtos, preço para cima. E aí, além do mais, veio uma guerra inesperada por completo. Então você teve uma combinação perfeita aí que os preços explodissem agora. Ia chegar em algum dado momento. Chegou acelerado por esses dois fatores. E aí, com o mercado inundado de dinheiro, fez com que a inflação explodisse no mundo como um todo. E aí, o que aconteceu antes dessa inflação explodir é que essa quantidade massiva de dinheiro circulando nas economias como um todo, como eu falei, fez com que a moeda desvalorizasse. Né? O que é os juros? Os juros nada mais é do que o custo do dinheiro. Quando você tem uma moeda, em uma oferta muito grande de moeda em circulação, faz com que o custo desse dinheiro caia. Então, um custo mais baixo do dinheiro é um juros mais baixo. Então, uma quantidade injetada massiva de dinheiro nas economias leva os juros para baixo. E por que eu falo artificialmente baixa? Porque os governos injetaram esse dinheiro. Não é que os juros estavam baixos por uma livre oferta e demanda de mercado. Eles foram impulsionados por um dinheiro massivo injetado na economia, que este sim levaram os juros para baixo. E o que acontece? Em algum dado momento, eles precisam retirar esse dinheiro da economia, seja subindo juros, ou seja, literalmente tirando esse dinheiro que eles colocaram em circulação, revendendo os títulos, pega o dinheiro que ele está tirando da economia e coloca ali no seu caixa, na sua tesouraria, o que quer que seja. Mas ele retira esse dinheiro da economia e sobe juros. Então, nesse momento, aqueles projetos, aquelas empresas, aqueles empréstimos que foram desenhados com aqueles juros lá artificialmente baixos, que estavam baixos por conta dessa injeção massiva de dinheiro, o que acontece é que os juros agora sobem e sobe prestação, encarece o crédito, e aí muitos daqueles projetos se tornam inviáveis e você pode ter uma quebra em cascata. Então, quando eu falo artificialmente baixo, é que os juros não estavam por livre oferta e demanda num determinado preço. Eles estavam baixos ou até mesmo negativo, como a gente jamais imaginou, jamais pensaram na história que a gente viria juros negativos. E a gente viu e vem, no Japão ainda existe, menos 0,1. E eles o que eles fizeram é injetar esse dinheiro e manter esses juros baixos por conta dessa injeção na economia. Não significa que por livre oferta e demanda os juros estavam baixos, tá? Fernanda Ribeiro, empreendedorismo. Nos meses ruins, não bateu meta, mas se esforçou muito. Como falar com o seu líder? Olha, uma boa pergunta, Fernanda, mas eu acho que um bom líder ele não vai olhar um simples momento de curto prazo. Claro, se durante diversas crises ou diversos momentos difíceis, ou você tem mais, não você, qualquer pessoa tem muito mais momento difícil ou momento ruim de não bater meta do que momentos bons, obviamente isso precisa ser olhado para dentro e de repente você olhar e falar, olha, preciso me esforçar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso mudar a minha estratégia ou o que quer que seja. Agora, se é alguma coisa pontual, eu acho que o bom líder, cabe a ele inclusive analisar se a empresa está conseguindo oferecer todas aquelas ferramentas que são necessárias para que cada um possa, para que cada um dos liderados possa atingir a sua meta. Mas, de novo, eu sou sempre contra terceirizar a responsabilidade. Eu acho que vale, como profissional, olhar para o espelho e entender aonde eu posso melhorar, como eu posso melhorar. Vamos lá, se a empresa tem uma série de pessoas e eu sou um dos poucos que não batem a meta, é mais fácil eu culpar a empresa, ou culpar a crise, ou culpar o momento. Mas será que realmente as outras pessoas estão conseguindo e eu não? Será que é um problema meu? Então acho que vale analisar um pouco do entorno, vale analisar se é pontual e aí se explicar de forma razoável e coerente para o seu líder. Explicar, olha, ninguém bateu a meta, ou então o problema não é meu aqui, ou pode ser um problema de todo mundo, né? Porque também não adianta porque ninguém conseguiu, de repente é um problema todo mundo trabalhando de uma forma errada. E muitas vezes pode ser culpa até do líder ou responsabilidade do próprio líder. Mas eu acho que vale a gente olhar o nosso entorno e olhar se isso é algo pontual ou se é algo que vem com mais recorrência, tá? E ela também fez outra pergunta aqui. A ideia é, quanto menos Estado, melhor. Como pode-se de fato lutar em prol desse movimento? Fernanda, informação, entender o porquê que você realmente acredita nisso,
né? Eu acredito nisso piamente. Então eu estudo dados, eu vejo, eu comparo com outros países que têm um estado maior, outro menor. Eu leio muito daquilo que é o contrário do que eu penso para eu conseguir formar a minha própria opinião. E aí, conforme você vai lendo, se aprofundando, conhecendo teses, comparando, naturalmente você torna ali um entusiasta do tema e consegue passar essa informação adiante. E aí, com informação, comentando isso com as pessoas, explicando, você já está lutando em prol de um determinado movimento, no caso aqui de um estado menor. É algo que demora, até porque as pessoas, no geral, tendem a responsabilizar terceiros por seus atos, né? Principalmente pelos seus atos falhos, como até eu falei na tua pergunta anterior, né? Então, muitas vezes a gente responsabiliza a crise ou a empresa, mas se nós queremos ter um lugar, um país com estado menor, a gente tem que também entender que necessitamos ser mais maduros e mais responsáveis e mais adultos para nos responsabilizarmos pelas nossas próprias ações e sermos responsáveis e sermos protagonistas da nossa própria vida e não precisar de um papai Estado para nos salvar. Porque, de novo, ele não salva, ele só está lá para continuar enganando e replicando um modelo falho para toda uma eternidade e as pessoas acreditarem que ele vai salvar as vidas e continuarem votando neles. Tá? Flávio Coimbra Araújo, qual a sua posição de Bitcoin na carteira? Hoje está por volta de 2%, quando estava mais valorizado já representou mais, com a queda está por volta de 2%. Nesse momento eu não tenho pretensão de aumentar, mas é por condições pessoais, não nada de acreditar ou não. Eu tenho que ter na minha carteira, eu digo que eu tenho que ter porque pelo tema de ser descentralizado, que é um dos fatores principais, um dos pilares importantes na minha vida. Então eu preciso ter. E em algum dado momento eu tendo a aumentar. Nesse exato momento agora não, mas não significa que é porque vai cair ou não, até por condições pessoais de outros investimentos e tudo mais, tá? André Flops 0359, qual o percentual de dólar na carteira? Melhor momento para subir agora? Olha, André, eu não acho que melhor momento é para subir agora. Eu acho que se você quer ter dólar na tua carteira, você tem que traçar um percentual que você queira. Eu precisaria entender um pouco mais do teu perfil, mas digamos que você queira ter 15% da tua carteira dolarizada, tá? Você precisa, na minha opinião, não fazer o movimento de uma vez só, mas que isso seja um mensal recorrente. Então você vai todos os meses comprando um pouquinho. Quando se cai muito, você vai lá e aumenta um pouco mais, né? Por quê? Porque senão você entra muito mais no comportamento de manada, que quando você está mais ressabiado ou acha que o mercado vai dar algum problema, você fala, agora eu vou com tudo. Daqui a pouco acontece ao contrário, você entra no desespero e fala, putz, fiz errado, então deixa eu vender meus dólares, e a gente entra naquilo que a gente brinca de você ficar correndo atrás do rabo a vida inteira e não consegue sair. Então eu acho que é interessante você ter um planejamento de longo prazo, ter um percentual da sua carteira, seja 15%, 20%, ou de novo, eu preciso conhecer mais o teu perfil para te falar. Se você quiser, me chama aqui no inbox lá do Instagram, que a gente conversa sobre isso, e aí fazer isso algo mensal com um planejamento de longo prazo e não a curto prazo de imediato, porque senão a gente entra no comportamento de manada muito mais emocional do que racional, tá bom? Bom, eram essas, já vou juntar as perguntas para a próxima semana. Muito obrigado a todos que participaram. De novo, coloco as redes aqui do Estúdio Keep Broadcast, estamos todos à disposição e um prazer. Muito obrigado e até semana que vem.